Alô, bom dia. Estamos de volta nesta quentíssima segunda-feira, 3 de março de 2025. Digo quente no cenário geopolítico. A semana, meus queridos amigos, começa com um grande impasse. Aliás, um grande impasse abre esta semana, que pode ser decisiva para a paz mundial. Qual é o impasse? A Europa quer a Terceira Guerra Mundial e os Estados Unidos não. E aí, resta perguntar, quem vencerá a aposta? Na Segunda Guerra Mundial foi mais ou menos a mesma coisa. Os Estados Unidos não queriam se envolver numa guerra que acreditavam ser europeia. Agora a mesma coisa. Os Estados Unidos estão se colocando numa posição em que a Europa provocou uma guerra e ela que cuide da própria guerra. Mas as coisas não são muito simples. Pode ser, eventualmente, que os Estados Unidos tenham sim que entrar numa guerra que eles não provocaram ou provocaram. Bem, existe, claro, a mão dos Estados Unidos nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, porque os Estados Unidos, em 2014, promoveram uma balbúrdia na Ucrânia, a ponto de derrubar um presidente legitimamente eleito, Yanukovych, todo mundo sabe disso. Entre outras coisas, esse foi, claro, um dos motivos para a invasão da Rússia. Mas, voltando a esta semana, o impasse. O impasse é um quebra-cabeças. Vejamos, no domingo aconteceram coisas importantes. Ontem, justamente ontem que eu tirei folga. Entre as coisas importantes, um post de Donald Trump e uma reunião da Europa, uma reunião dos líderes europeus para discutir exatamente isso, a guerra. Bem, o post de Trump, na verdade, não é de Trump, ele republicou um post de um senhor chamado Michael McKeon, que revelava, entre outras coisas, qual é a intenção de Trump em relação à Ucrânia. O fato de Trump ter republicado esse post indicava que sim, o senhor McKeon estava certo. Dizia o post de McKeon: Zelensky agora não terá escolha a não ser recuar e aceitar os termos de Trump. Mas aqui está a parte genial. Trump está, na verdade, protegendo a Ucrânia sem arrastar os Estados Unidos para a guerra. Ao negociar um acordo mineral, Trump garante que os americanos estarão envolvidos na indústria de mineração da Ucrânia. E isso impede a Rússia de lançar uma invasão, porque atacar a Ucrânia nessas bases significaria colocar vidas americanas em risco, algo que forçaria os Estados Unidos a responder. Trump jogou dos dois lados como um mestre do xadrez. No final, Zelensky não terá escolha a não ser ceder, porque sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia não pode vencer uma guerra prolongada contra a Rússia. E uma vez que as empresas americanas têm uma operação de mineração na Ucrânia, Putin não poderá atacar sem desencadear consequências internacionais massivas. Não subestime Donald Trump, terminava o post. Nesse jogo de xadrez, ele está 10 movimentos à frente de todos os outros. Bem, aqui então a questão era a seguinte: será que Zelensky aceitaria que empresas americanas entrassem no território para extrair minerais importantes e, portanto, isso significaria que os Estados Unidos, com suas empresas, seriam um muro de contenção, uma barreira contra a Rússia? Parece que Zelensky não é suficientemente capaz de entender a estratégia. Os europeus certamente entendem essa estratégia, mas aí entramos em outra questão. Os europeus não querem uma solução pacífica, querem levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. E isso fica mais claro a cada reunião dos europeus para discutir o problema. Aí entramos na segunda peça do quebra-cabeças de ontem à noite, ou melhor, no dia de ontem. A mídia deu com destaque a seguinte notícia: o primeiro-ministro britânico Keir Starmer realizou ontem, na verdade a matéria aqui era de ontem, então realizou hoje uma cúpula sobre a Ucrânia em Londres,
com líderes da União Europeia após 2 telefonemas com o presidente Trump. De acordo com o esboço proposto por Sturmer na BBC News, após a desastrosa reunião de Zelensky na Casa Branca, o primeiro-ministro ligou para o presidente Trump e também para Emmanuel Macron. De acordo com suas declarações, Sturmer disse a Trump que trabalharia com Macron e mais 2 líderes, ou seja, mais 2 países. Porém, não quis revelar quais seriam esses países. Por enquanto, são indicações não identificadas. Mas isso, claro, faria uma coalizão dos dispostos, está aqui entre aspas, para organizar uma força de segurança da União Europeia a fim de alcançar um cessar-fogo na Ucrânia. Então, esse grupo, exigiria que Trump fornecesse um backstop, ou seja, um muro de defesa, um muro de proteção, uma barreira de proteção, de tropas americanas como uma apólice de seguros. Bem, isso quer dizer o seguinte: na visão de Sturmer, não seriam as empresas norte-americanas esse chamado backstop, mas sim soldados americanos, o que não é da vontade de Trump. Trump quer pôr lá funcionários, trabalhadores norte-americanos e suas empresas, e esse, então, seria, na visão de Trump, um muro de contenção. Mas Sturmer já jogou a questão aí para a área militar e chegou a afirmar que Trump estaria disposto a isso. É claro que essa afirmação foi por conta e risco do próprio Sturmer, porque Donald Trump, hoje, no dia de hoje, jogou outra bomba no ventilador. Ele deixou os europeus pendurados no pincel, ou seja, tirou a escada, porque ele não aceita definitivamente, ou pelo menos no seu último post no Truth Social ou no X, ele deixou claro que isso não acontecerá. Então essa é a terceira peça do quebra-cabeças. A mídia também está dando com destaque essa notícia. O presidente Donald Trump passou o fim de semana em Mar-a-Lago para uma pausa muito breve antes de outra semana movimentada. Quando retornou à Casa Branca, ele foi logo no Truth Social para lembrar ao mundo que seus tweets maldosos, aqui ele usa um pouco de ironia, ele mesmo considera os seus tweets maldosos, ainda são reais e, segundo ele próprio, Trump, são espetaculares. Ele não foi atrás de ninguém em particular para dizer isso, ele simplesmente lembrou os americanos no seu último post maldoso, como ele diz, e sensacional, ele lembrou os americanos sobre as prioridades dos próprios americanos. Ele escreveu: deveríamos gastar menos tempo nos preocupando com Putin e mais tempo nos preocupando com gangues, estupradores, traficantes, assassinos e pessoas de instituição mentais que entraram em nosso país, para que não acabemos como a Europa. Para bom entendedor, meia palavra, ou melhor, pingo é letra, não é? Pois é. Aí Trump teria dito para as pessoas próximas, seus comandados próximos: a Europa, é claro, está obcecada com a Ucrânia e a Rússia. Seus governos ficarão obcecados com qualquer coisa que tire a atenção da invasão que eles estão permitindo em suas fronteiras e em suas ruas. Ou seja, já se referindo a uma Europa claramente invadida. Bem, aqui a matéria do The Liberty Daily diz o seguinte: a mídia americana quer a mesma obsessão aqui, mas os pensamentos sobre Volodymyr Zelensky vão desaparecer rapidamente esta semana. Estaremos de volta a Making America Great Again justamente nessa semana. E esperem, diz aqui o Liberty Daily, por coisas grandes até mesmo a partir de amanhã.
E aí muita gente está se perguntando, será mesmo que a partir de amanhã teremos a lista de Epstein, quem realmente mandou matar Donald Trump, entre outras coisas? Bem, isso tudo está no ar, mas só faz sentido a partir do momento em que Donald Trump pede aos americanos que se desliguem dessa ideia de Europa, guerra, Zelensky, Ucrânia, Rússia, etc. e tal, e se concentrem em seus próprios problemas. A matéria termina dizendo: esse foi um dos muitos posts do presidente norte-americano de ontem. Enquanto alguns poucos assistiam ao Oscar, eles provavelmente fariam melhor em ouvir o que o presidente está dizendo. E o que o presidente está dizendo é o seguinte: não querem acordo de paz? Bem, estamos fora. Nós não nos meteremos mais nessa questão. Os europeus que cuidem de suas próprias crises. Aí vem aquela velha questão que a grande mídia, ou a velha mídia, como queiram, continua batendo na mesma tecla, tentando convencer a opinião pública de algo que eles nunca explicaram o porquê. Porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Bem, para todos os efeitos, essa pergunta nunca foi feita, nunca foi levada ao público, ou melhor, nem a pergunta, menos ainda a resposta. O que se diz apenas é que a Rússia é o vilão e a Ucrânia é a vítima, portanto, a Europa tem que combater o vilão. Mas nunca explicaram por quê. E Trump sabe o porquê. Trump sabe que a OTAN rompeu acordos, descumpriu acordos, os acordos do pós-guerra, não respeitou o acordo de Minsk, rompeu o acordo de Minsk, derrubou um presidente legitimamente eleito para colocar essa força que está no poder atualmente. O presidente Viktor Yanukovych teve que fugir da Ucrânia e foi tudo patrocinado pela CIA, tem mão americana nessa história. Bem, isso fez com que Putin, primeiro, anexasse de novo a Crimeia, que já pertencia à Rússia. É aquela história. A Ucrânia provocou um inimigo poderoso, que é seu vizinho, até ser invadida. E aí, bem, aí todo mundo sabe o que aconteceu. A Ucrânia virou um grande ralo sem fundo de dinheiro, dos Estados Unidos, principalmente. Os países europeus desovaram um monte de armas, até mesmo ultrapassadas. Os ucranianos foram levados para a frente de combate e agora a Europa quer dobrar a aposta. E ninguém fala por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Não falam porque não querem o constrangimento de ouvir essa resposta. Querem continuar com um esquema gigantesco de manter a indústria da guerra sempre ativa, reduzir a população, impor ditaduras em países europeus, ditaduras por conta da guerra, e assim Zelensky, que não foi eleito para este mandato que exerce agora, seja um modelo para todos os outros países europeus. Bem, a Europa parece, sem os Estados Unidos, ficará sozinha nessa investida. E aí, quem sabe, muitos dizem, terá que recorrer aos chineses como apoio, porque não conseguirá sustentar a Ucrânia sozinha. Bem, em relação a Zelensky, ele parece estar dobrando a aposta, porque é, claro, comandado pela União Europeia. Ele disse, por exemplo, que os Estados Unidos terão que enviar os seus filhos e filhas para lutarem na Ucrânia se o artigo 5 da OTAN for acionado. Essa não é mais uma peça no quebra-cabeças. Essa é previsível, porque depois da reunião europeia, claro, Zelensky foi orientado a dizer o que tem dito. Mas os Estados Unidos certamente não ouvirão mais Zelensky daqui para frente. Um indício é do próprio senador, que foi um dos principais apoiadores de Zelensky, Lindsey Graham. Ele chegou a dizer ontem que Zelensky que a Ucrânia não terá interlocutor junto aos Estados Unidos se não houver eleição. Ele disse isso a Zelensky e Zelensky respondeu dizendo o seguinte:
que se Graham quiser que ele, Zelensky, renuncie, Lindsey Graham pode se mudar para a Ucrânia para que sua voz tenha peso. O sintomático nessa história é que um dos senadores que mais apoiou a ideia de enviar toneladas de dinheiro e armas para a Ucrânia agora é um defensor ferrenho da posição de Donald Trump. Aliás, ele já havia se manifestado depois do encontro de Trump com Zelensky na Casa Branca em favor do presidente Trump. Então, ele dá mais uma agora no cravo. Se não houver eleição na Ucrânia, a Ucrânia não terá voz nos Estados Unidos. Então, meus queridos amigos, este é o impasse do momento. Mas, vejam, não é só Donald Trump que está dizendo que os Estados Unidos se afastarão desta treta monumental. Vejam só, essa é a matéria de hoje. A Tulsi Gabbard, a diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, disse ontem o seguinte: o presidente Zelensky tem outros objetivos em mente. Ele disse que quer acabar com essa guerra, mas ele só aceitará um final que aparentemente leve ao que ele vê como uma vitória da Ucrânia, mesmo que isso aconteça ao curso incrivelmente alto de uma potencial terceira guerra mundial, ou até mesmo uma guerra nuclear. Ela disse também que Trump está comprometido com a paz e a liberdade. Estamos vendo aqui essa enorme divergência entre a posição deles, seu comprometimento com esses valores e os interesses do povo americano e os interesses do presidente Zelensky e desses líderes europeus, disse ela. Então, está muito claro, esse é o impasse da semana. Os europeus querem guerra, os globalistas querem guerra, querem a terceira guerra mundial, tendo o fantoche Zelensky à frente, ou a Ucrânia como pano de fundo, e os Estados Unidos não, absolutamente não. Querem se livrar desse problema, a menos que Zelensky e a Europa aceitem as propostas de Trump. Colocar lá as suas empresas, fazendo com que Vladimir Putin engula essa situação, que envolve, claro, muito dinheiro, mas é um passo definitivo para a paz, e os europeus querem dobrar a aposta. Pois é, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, tentaram ao máximo ficar de fora, mas aconteceu Pearl Harbor e aí as coisas mudaram. O que muitos analistas hoje cogitam é mais um Pearl Harbor. Qual seria a falsa bandeira capaz de levar os Estados Unidos, que não querem a guerra na Europa, a terceira? Esta é a pergunta, este é o impasse da semana. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não esqueça, à noitinha eu volto com a curtinha do professor. Teremos muita coisa para falar no final deste dia, ou melhor, no comecinho da noite. Até lá, espero vocês.